Graça e paz sobre a tua vida. Compreendemos o significado de ganhar a vida, o que seja viver na plenitude de vida, na plenitude da vontade de Deus? Será que entendemos o propósito da nossa vida, o que seja viver vida plena? Na nossa falta de entendimento, achamos que muitas vezes é correndo atrás das coisas desta vida, ou seja, da aparência, do consumismo, de querermos sempre ter algo mais, achando que aquilo irá nos dar plena satisfação. Nos esforçamos, nos empenhamos e quando conseguimos, vemos que não resolve a questão. Continua ainda o desejo de algo maior, algo superior, algo que nos dê plenitude. Mas precisamos entender que nas coisas deste mundo, naquilo que a gente busca, na maneira de viver, na maneira de andar, de maneira alguma a gente irá alcançar aquilo que seja a vontade de Deus, ou mesmo que a gente irá alcançar uma plenitude de vida, uma vida plena. Isso que nós precisamos entender e compreender. Não é neste mundo. Não é vivendo segundo os valores deste mundo que a gente conseguirá o que a gente deseja e anseia. A nossa alma, o nosso ser anseia pela eternidade. Mas precisamos entender que não é aqui, não é nessas coisas, não é na nossa maneira de viver, segundo o pensamento natural, que a gente irá conseguir alcançar aquilo que é a verdadeira vida e a plenitude de vida. Jesus falando sobre isso lá em Lucas, no capítulo 9, 23 a 25, ele diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Então, a vida verdadeira está neste fundamento. Mas o que isso significa de fato? Isso que nós precisamos entender. Jesus, na realidade, nós precisamos reconciliar com Deus. Esse é o primeiro fundamento da nossa vida. Tendo sido reconciliados, eu preciso mudar a forma de pensar, a forma de viver, a forma de encarar as coisas. Por isso que Paulo nos chama para nos transformar pela renovação da mente. Renovação do nosso entendimento, para que a gente possa prestar o verdadeiro culto a Deus, o culto racional, um culto com entendimento. E esse é o verdadeiro culto, essa é a verdadeira vida que a gente precisa entender que nós alcançamos. E alcançamos a vida plena quando negamos a nós mesmos, quando morremos, quando negamos essa vida segundo o pensamento natural. Jesus veio, morreu em nosso lugar. Ele padeceu na cruz, teve o seu sangue derramado em nosso favor, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Porque nós podemos ler e aprendemos, segundo a lei, que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. Como nós não podemos ofertar a nós mesmos, porque o próprio sacrifício seria em vão, porque nós não tínhamos o que oferecer, e a condição do cordeiro para a remissão do pecado é que fosse puro. E João fala que Jesus era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós tendo essa convicção que foi ele quem é responsável por essa obra, por essa oferta, que ele se deu em nosso favor, morreu em nosso favor, nós nos oferecemos, nos submetemos a Deus, para cumprirmos a sua vontade, para vivermos a sua vontade, não segundo a nossa perspectiva e entendimento, mas segundo a perspectiva de Deus, o entendimento de Deus. Tendo isso, tendo sido reconciliados, reconhecendo que Jesus é o Salvador, que Ele é aquele que nos salva, que nos reconcilia com o Pai, então a gente se submete a Ele para viver a sua vontade. Essa é a nossa oferta a Deus, para vivermos a vontade dEle. Tendo oferecido as nossas vidas, tendo sido reconciliados por meio de Cristo Jesus, por sua obra na cruz,
E isso, por causa da graça de Deus, nós somos feitos nova criatura. Novo ser. Ser agora que recebemos de Deus, da sua natureza, da sua vida, recebemos um novo coração, um coração segundo o coração de Deus. Isso que a gente precisa entender, isso é a obra que Deus fez em nossas vidas, não depende de nós. Agora, tendo sido salvos, tendo sido reconciliados, feito nova criatura, nós temos que viver segundo esse princípio, esse fundamento. Negarmos a nós mesmos, tomar dia a dia a cruz. E seguir o modelo de Cristo, ou seja, nos oferecermos em favor das pessoas. Que difere o pensamento natural do pensamento espiritual daquele que procede de Deus? Nós precisamos entender isso. Esse é o ensino, é o fundamento básico do ensino, daquilo que Cristo veio para nos ensinar e que a gente deve transformar o entendimento na maneira de viver. Quando a gente anda segundo o pensamento natural, nós pensamos primeiro no que, depois em quem e depois em onde. Ou seja, na realidade eu penso no que eu preciso, depois quem vai suprir essa necessidade e onde será suprida. E eu ajo segundo esse fundamento. De buscar nas pessoas a solução para as minhas carências, eu uso das pessoas em meu favor, para alcançar alguma coisa, para eu poder estar em algum lugar. Mas e qual é o ensino de Deus? É investido. Ele parte do princípio de onde estou. E depois quem, ou seja, a quem eu vou servir. E depois como eu vou servir, com o quê. E eu preciso entender que, tendo nascido de novo, onde eu estou é em Deus. Eu sou despenseiro de Deus, fui abençoado, tenho toda sorte de bênçãos, recebi tudo o que preciso. Então estou em Deus, eu sou de Deus, sou um com Ele. E isso que nós precisamos entender, fomos inseridos no corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, somos como Cristo neste mundo. E tendo esse entendimento de onde estamos, o modelo que Ele nos deu foi morrer. Morrer para nós mesmos, ou seja, não vou buscar os meus interesses, mas vou buscar o interesse do outro, o desejo de que ele conheça e compreenda essa verdade e essa vontade. Então, a quem eu vou servir? Eu me volto para as pessoas, para servir as pessoas. Essa é a verdadeira expressão de amor. É um amor que se sacrifica em favor do outro. E é isso que Jesus quer que aprendamos. Foi isso que ele ensinou a Pedro e falou a Pedro. Pedro disse que morreria por ele, mas negou 3 vezes. Depois ele chama e pergunta: Pedro, você está a fim de se sacrificar por mim? Pedro entendeu que não. E ele disse que gostava muito de Jesus, mas não para sacrificar. Que Jesus volta para ele e fala: tome conta das minhas ovelhas. E nós precisamos entender que é quando nós nos responsabilizamos para as pessoas, é que nós amadurecemos e que nós crescemos e que nós agimos como Cristo. Agora, a última etapa é o quê? Que no fundo é como eu vou poder ajudar, com o que eu vou poder ajudar as pessoas. E aí são os métodos, são os talentos que nós recebemos, os dons que Deus nos deu, para que a gente possa servir as pessoas. Esse é o fundamento da vida cristã. E isso significa um ensino de Jesus. Se eu quero ganhar a vida, eu preciso perder, ou seja, perder a vida segundo o fundamento natural e viver segundo aquilo que Deus me criou nele. E que eu preciso me submeter a ele, reconhecer que a salvação, a reconciliação provém dele e não do meu esforço. E que se eu faço alguma coisa de boa, alguma coisa boa, isso não provém de mim, mas provém dele. Do novo coração, da nova vida, daquilo que ele fez em nós. Nós precisamos entender isso e nos submetermos a essa vontade. Viver o reino de Deus implica em fazermos uma caminhada de santificação, uma caminhada para rejeitar as paixões humanas, uma caminhada para conhecermos a Deus. E somente no conhecimento de Deus, da sua vontade, é que a gente vai viver na plenitude da vida que ele planejou, e aí sim nós teremos vida plena e estaremos plenos naquilo que é o viver
neste mundo. Na realidade, aí a gente precisa entender que o propósito de Deus é que nós, como seres espirituais, nos esforcemos para sermos humanos neste mundo. Revelarmos aquilo que Ele planejou para nós como seres humanos. Por isso Ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Para que nós expressemos Ele de maneira viva. Ou seja, sejamos a expressão viva de Deus neste mundo. Que a gente possa entender isso. Possamos nos ofertar. Fazer da nossa vida essa oferta. Para que as pessoas possam conhecer Deus, compreender a sua vontade e se sujeitarem a Ele. Que a gente possa caminhar nessa jornada, compreender este querer e o propósito de Deus para as nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. E que a gente aprenda a fazer essa oferta, como Deus planejou para nós. E que nos empenhemos em conhecer a sua vontade, expressa nas Escrituras, com o coração aberto, para ouvir o que Ele tem para falar e não o que nós desejamos ouvir. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.